Nesse vídeo nosso de hoje, oitavo ano, a gente vai fazer a correção de uns exercícios que eu tinha agendado anteriormente. A gente já estava estudando as grandezas, né? Estudamos a grandeza diretamente proporcional. E na página 36 e 37 da apostila de vocês, eu deixei os exercícios para vocês fazer 1 e 2. Depois eu marquei os outros, 3, 4, 5... É porque como o exercício 1 e o 2 ocupavam uma página inteira, porque tem várias letras, para não ficar muito extenso, eu dividi, né? Então, nessa vídeo de agora, a gente vai fazer a correção das páginas 36 e 37. Você pode localizar o seu material aí, tá? Nós vamos fazer a correção do exercício 1 e 2. Depois a gente corrige os outros. Então, vamos lá. No exercício número 1, ele disse assim, ó. Considere as situações a seguir em que as grandezas são diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcional é se uma coisa vai aumentando, a outra vai aumentando junto também. Ou se uma coisa vai caindo, a outra vai caindo junto também. Acontece a mesma coisa. Isso que é ser diretamente proporcional. Então, nesse exercício número 1, ele fala assim, ó. Considere as situações a seguir em que as grandezas são diretamente proporcionais. Letra A. Em uma loja de presentes, um pacote com 3 chaveiros custa R$6. Considerando que todos têm o mesmo valor, qual é o preço de um único chaveiro? Então, tá de graça, né? Então, aqui, ó, vamos lá. Questão número 1, letra A. Se 3 chaveiros custa R$6 e eles têm o mesmo preço, é porque cada um custa R$2, não é isso? Então, a resposta da letra A já está respondida aí. Cada um custa R$2. Aí vem a letra B, né? Na verdade, não é a letra B, é uma bolinha que tem aí, né? Depois da letra A tem uma bolinha, nem é a letra B. Que ela pergunta assim, ó. Qual o preço a ser pago por 7 chaveiros? Se a gente sabe que um chaveiro é R$2, então 7 chaveiros é 2 vezes 7, né? Então, 7 chaveiros aqui, ó, nós vamos pagar R$14. Aí tem uma segunda bolinha que fala assim, ó, escreva uma equação que expressa a relação entre o preço P a ser pago em reais e a quantidade de chaveiros comprados. Então, como que eu vou pagar? O preço vai ser igual a R$2 vezes a quantidade de chaveiros. P é igual a 2C. É a mesma coisa que eu estou falando. O preço a pagar vai ser igual ao número de chaveiros vezes 2. 2 vezes o número de chaveiros, não é isso? E depois nós temos a última bolinha da letra A. A última bolinha diz assim, ó. Construa um gráfico que relaciona P e C. P é o preço e C é o número de chaveiros. Como que seria esse gráfico? Ele seria assim, ó. Aqui eu vou estar representando o número de chaveiros e aqui eu vou estar representando o preço. Eu vou fazer uma escala aqui no preço de 2 em 2, tá? De 2 em 2 reais. 2, 4, 6, 8, 10. Então aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Esse preço aqui, ele está em reais. Então, R$2, R$4, R$6 e aí por diante. E aqui eu vou colocar o número de chaveiros. 1 chaveiro, 2 chaveiros, 3 chaveiros, 4 chaveiros, 5 chaveiros. Esse ponto aqui, ó, é o ponto 0 e 0, a origem. Quer dizer, se eu não comprar chaveiro nenhum, se eu comprar 0 chaveiros, eu vou pagar R$0, eu não vou pagar nada. Então, o primeiro ponto inicia aqui, ó, do gráfico, que é a origem 0 com 0. Como a gente viu que cada chaveiro custa R$2, chaveiro. Então, se eu comprar um chaveiro, eu vou pagar R$2. Se eu comprar 2 chaveiros, eu vou pagar R$4. Se eu comprar 3 chaveiros, eu vou pagar R$6. Se eu comprar 4 chaveiros, eu vou pagar R$8. Se eu comprar 5 chaveiros, eu vou pagar R$10. Aí é só a gente unir os pontos, ó.
Então, esse é o gráfico representativo aí. Então, era isso aí que era para vocês ter feito. Então, a letra A, tudo que foi pedido aí, com relação à letra A, foi montado aqui. É só conferir e fazer aí. Agora, nós vamos passar para a letra B, que já está lá na página 37. É porque em cada letra ele pede um tanto de coisa, né? Por isso que o exercício acaba ficando grande. Letra B. Um carro percorre 60 quilômetros com 5 litros de etanol. Então, vamos entender isso aqui, ó. Letra B. 60 quilômetros com 5 litros. Continuando. Considerando que o rendimento desse carro é o mesmo a cada quilômetro percorrido, determine quantos quilômetros ele percorrerá com 1 litro de etanol. Então, aí é só a gente, né, raciocinar. Se ele percorre 60 quilômetros com 5 litros, para eu responder a letra B, basta eu fazer 60 dividido por 5. É uma divisão exata, que não é difícil de fazer, então nós vamos encontrar 12 quilômetros por litro. Então, olha aí, esse é o rendimento desse carro. A cada 12 quilômetros, ele consome 1 litro. Ou então, 1 litro de etanol dá para rodar 12 quilômetros. Então, na verdade, é isso que está dizendo aí. Aí tem uma bolinha, vamos às bolinhas agora. Tem uma bolinha que fala assim, ó. Quantos quilômetros ele percorrerá com 7 litros? Então, a gente já viu que cada litro, quando eu falo 12 quilômetros por litro, é que cada litro dá para rodar 7 quilômetros. Dá para rodar 12 quilômetros, né? 7 não, 7 é o total de litros que ele quer. Então, com 7 litros, é simplesmente eu fazer a continha, né? 12 vezes 7. É uma continha também fácil de fazer, nada complicado. Então, dá para rodar 84 quilômetros. Tem uma outra bolinha logo abaixo aí, perguntando assim, ó. Escreva uma equação que expressa a relação entre a distância percorrida em quilômetros e a quantidade E de etanol em litros. Então, a distância que eu vou percorrer, a distância, se é 12 quilômetros por cada litro, então vai ser 12 vezes o E, que é o litro de etanol. Então, essa é a expressão. Para eu encontrar a distância que o carro vai percorrer, eu vou pegar o número de litros de etanol e multiplicar por 12. Então, 12 vezes E. É a mesma coisa de eu falar 12E, tá? Então, eu posso escrever assim, ó, D vai ser igual a 12E. Tá aí a minha fórmula. E a última bolinha, ou melhor, a última não. Tem uma outra bolinha que fala assim, ó, utilizando a expressão que você escreveu, calcule a distância a ser percorrida por esse carro com 6,2 litros de etanol. Então, no lugar de E, nós vamos colocar 6,2. Então, a relação vai ficar assim, ó, distância vai ser igual a 12 vezes 6,2. Aí é só fazer continha, ó. Eu vou até fazer continha aqui, ó. 6,2 vezes 12. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 6 é 12. Pulando uma casa, 1 vezes 2, 2, e 1 vezes 6, 6. 4, 4, 7. Uma casa depois da vírgula. Aqui não tem vírgula, então uma casa. Então, olha aqui, ó. Significa que com 6,2 litros de etanol, dá para esse carro percorrer 74,4 quilômetros. É a distância que ele vai percorrer. E a última bolinha que vem aí, que eu vou colocar aqui, ó, vou fazer até uma separação assim, ó, para não misturar. Ele pede para construir o gráfico que relaciona D e E. D é a distância e E é o número de litros de etanol. Aí, olha aqui, ó, eu vou fazer esse gráfico apertadinho aqui, ó. Aqui vai estar representando a distância e aqui vai estar representando a quantidade de litros de etanol. Aí, então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, aqui, ó. E aqui eu vou escolher uma escala, eu vou escolher essa escala de 5 em 5, tá? Ou melhor, eu vou escolher de 6 em 6.
A gente pode escolher uma escala. Porque se eu for colocar de 1 em 1, com 5 litros, por exemplo, de etanol, ele percorre 60 quilômetros. Se eu for pôr de 5 em 5, eu vou ter que fazer 60 risquinhos aqui. Então, quando a quantidade é pouca, a gente pode pôr menorzinho. Mas quando a quantidade é maior, você pode pôr de 5 em 5, de 6 em 6, de 2 em 2. Escolhe uma escala de 100 em 100, de 10 em 10. Eu vou pôr de 6 em 6. Então, vai ser 6, 12, 18, 24, 30 e 36. Mas a gente está ligado que cada litro, ele corre 12 quilômetros. Então, aqui, ó, 1 litro vai marcar no 12. Então, 2 litros vai ser no 24, né? Então, aqui, ó, 2 litros no 24. 3 litros, 3 vezes 12, 36. Então, 3 litros no 36. E se eu não colocar nada de gasolina, zero, se o tanque estiver vazio, ele vai rodar 0 quilômetros, não vai andar distância nenhuma. Então, ele inicia no 0, 0 aqui, ó, tá? Aí, na hora que eu ligo os pontos, olha o gráfico aí. Então, tanto aqui quanto aqui, nós tivemos a representação do gráfico de uma grandeza diretamente proporcional. Ele vai ser sempre assim, ó, uma reta passando pela origem. Agora, nós vamos ao exercício número 2. Vamos lá. Na questão número 2, vamos prestar atenção nessa maquininha que ele coloca aí para a gente entender. Ele diz assim, ó, observe uma máquina que transforma um número não negativo em outro. Não negativo quer dizer que ele não pode ser negativo. Ele pode ser 0 ou positivo. Aí olha a maquininha como que funciona para vocês verem. O número entra, o número foi chamado de X, ele entra na máquina. Quando chega aqui ele é multiplicado por 1,5, ele é multiplicado por 1,5 e sai da máquina como Y. Então, o resultado de Y é aquele número que entrou vezes 1,5. Então, é isso que a máquina mostra aí. Ele ainda pôs embaixo uma explicação assim, ó. Se na entrada tivermos X é igual a 5. Se esse número entrar na máquina 5, ele vai ser multiplicado por 1,5. Se a gente fizer 1,5 vezes 5, vai dar 7,5. Aí, ele vai sair lá embaixo na máquina 7,5. Isso tudo aí tá explicando aí, ó. Multiplicando esse número por 1,5, obtendo 7,5 na saída. Então, super tranquilo, nada complicado aí. Aí ele fala assim, agora é a sua vez. Então, letra A. Vamos lá, exercício número 2, letra A. Ele fala assim, ó. Escreva uma equação que expressa a relação entre X e Y. Isso quer dizer que Y, porque Y é o resultado, ele é igual a 1,5 vezes X. Essa é a equação, ó. Porque o número lá na máquina, ele entra X, ele multiplica por 1,5 e vira Y. Então, como que eu acho o valor que sai na máquina que é Y? Eu pego o número X e multiplico por 1,5. Então, é 1,5x, tá? Então, essa é a expressão da máquina. Quando chega na letra B, ele diz assim, ó, preencha a tabela com os números que devem aparecer na saída e os pares ordenados correspondentes. Olha só, presta atenção aqui na letra B. Quais os números que a gente tem? 0, meio, 1, 2, 3 e 4. Se entrar lá na máquina 0, quando eu multiplicar 0 por meio, por 1,5, né? A gente sabe que todo número multiplicado por 0, ele vai sair 0. Se entrar na máquina meio, eu vou fazer meio vezes 1,5. Aí é só fazer a continha aí. Eu vou encontrar 0,75. Se entrar lá na máquina 1 vezes 1,5, ele vai sair 1,5. Se entrar na máquina 2 vezes 1,5 vai dar 3. Se entrar lá na máquina 3, quando eu multiplicar por 1,5, nós vamos encontrar 4,5. E se entrar lá na máquina o número 4 vezes 1,5, nós vamos encontrar 6. Na tabelinha aí, né, vocês têm a tabela, vocês podem completar aí, mas lembrando que essa coluna aqui está representando o X e essa coluna aqui está representando o Y. E do lado,
ele pediu para escrever o par ordenado. O par ordenado, pessoal, é sempre x primeiro e y depois. Quando eu vou marcar um ponto, o primeiro não é x, o segundo não é y. Então, esse par ordenado aqui, ele vai ser 0 e 0. 0 de x e 0 de y. Esse par ordenado aqui vai ser meio com 0,75. Então, ele vai ser meio com 0,75. Esse par ordenado aqui, ele vai ser 1 com 1,5. Esse par ordenado vai ser 2 e 3. Esse par ordenado vai ser 3 e 4,5. E esse par ordenado aqui, ele vai ser 4 e 6. Então, a tabela está toda concluída aí, tá? Valores de x, encontramos os y e escrevemos os pares. Então, vou completar toda essa tabela aí. Agora, vamos à letra C. A letra C tem, depois da letra C, tem 3 bolinhas aí. Então, já fizemos A, B, agora vamos à letra C. A letra C falou assim, ó, o que acontecerá com o valor de y? Então, vamos ver a primeira bolinha, vamos prestar atenção. O que acontecerá com o valor de y se dobrarmos o valor de x? Aqui, ó, o x era 1, o y deu 1,5. Se eu dobrar o x, ele vai virar 2. E olha o que aconteceu com o y. 3 é o dobro de 1,5. Então, se a gente dobrar o x, o que vai acontecer com o valor de y? Vai dobrar também. Então, você vai escrever aí, ó, vai dobrar. É isso que quer dizer grandeza diretamente proporcional. Se eu dobrar uma coisa, a outra dobra. Se eu triplicar, triplica. Tudo que acontece com uma, acontece com a outra. É isso que é proporcional, diretamente proporcional. Aí vem uma segunda bolinha. Tem uma segunda bolinha nessa letra C. O que acontecerá com y se triplicarmos o valor de x? Aqui, de 1 para 3, ele foi triplicado. De 1,5 para 4,5, ele foi triplicado. Então, se eu triplicar x, vai triplicar y também. Então, você vai colocar aí na segunda bolinha, vai triplicar. Mais uma vez, repetindo, isso que é grandeza proporcional. Triplica um, triplica outro, dobra um, dobra outro, aumenta um, aumenta o outro. E assim por diante. Ainda tem uma terceira bolinha, aqui ó. E se dividirmos pela metade o valor de x? Aqui ó, vamos supor que o x era 4, o resultado deu 6. Se eu dividir 4 pela metade, ele vai virar 2. Mas olha o resultado 3. De 6 para 3, o resultado caiu pela metade também. Né? Então, se eu dividir pela metade o valor de x, o valor de y vai dividir pela metade também. Então, você vai responder aí, ó, vai dividir pela metade. Aqui, ó, vai dividir pela metade. Então, letra A, letra B e letra C já estão prontas. Agora, eu vou apagar aqui porque eu preciso de espaço para fazer D, E e F. Nós vamos fechar com essa correção aí. Quando chega na letra D, ele pergunta assim, ó, considerando que os valores x e y representam duas grandezas, podemos afirmar que elas são diretamente proporcionais? Com isso tudo que foi perguntado aqui, ó, a gente confirmou isso. Então, a resposta vai ser sim, né? E eu acabei de falar para vocês. Se dobra uma coisa, a outra dobra. Triplica, triplica. Cai pela metade, cai pela metade. Se acontecer a mesma coisa, elas são diretamente proporcionais. Então, letra D, né? Resposta sim. Quando chega na letra E, ele diz assim, ó. Qual é a razão? Lembra que razão é uma coisa sobre a outra, na forma de fração. O que fala primeiro é em cima, o que fala segundo é embaixo. Qual é a razão entre os números de saída e os números de entrada correspondentes na tabela? Para esse cálculo, considere x e y diferentes de zero. Então tá, vamos pegar um número lá, por exemplo, eu vou pegar só os números inteiros. Volta na tabelinha, que eu não vou desenhar ela de novo. Ele pediu a razão entre os números de saída e os números de entrada. Então, olha o que ele falou primeiro. Ele falou saída e no outro ele falou entrada. Então, presta atenção.
O número que saiu, que é o y, é primeiro, o que entrou, que é o x, é segundo. Então, vocês vão na tabela lá para mim quando o x vale 1. Quando o x vale 1, o y deu 1,5. Então, nós vamos fazer 1,5 sobre 1. E 1,5 dividido por 1 é 1,5. Vocês vão lá no x valendo 2 para mim. Quando o x era 2, ele saiu 3 lá na tabela. Então, é saída sobre a entrada. Então, vai ficar 3 dividido por 2. E 3 dividido por 2 também é 1,5. Quando o número é 3, vai lá na tabelinha, o y saiu 4,5. Então, é saída sobre a entrada. Então, vai ser 4,5 sobre 3. Mas 4,5 dividido por 3, olha quanto que eu encontro. É 1,5. E o último número da tabelinha é número 4. Se quando eu coloco 4 na máquina, vai sair 6. Então, é saída sobre entrada. Então, é 6 sobre 4. Só que 6 dividido por 4 também vai dar 1,5. Olha o que a gente está percebendo nos resultados das razões. Os valores são diferentes, mas no final a razão foi a mesma. Então, está provando que é uma grandeza diretamente proporcional. E lá na última, e depois da letra E, tem uma bolinha assim, ó. Vocês podem conferir pela apostila. Essa bolinha pergunta assim, ó. As razões são iguais? Então, eu acabei de fazer todas as razões aqui, ó. Então, sim, né? Resposta, sim. Elas são iguais. E para finalizar, ele pediu na letra F. Marque no primeiro quadrante do plano cartesiano alguns dos pontos que você escreveu na tabela. Em seguida, com o auxílio de uma régua, trace a linha que liga esses pontos. Pronto! O gráfico obtido representa a relação entre os valores de x e y. Como o gráfico já está desenhado, o plano cartesiano já está desenhado e você vai só marcar e ligar, eu não vou fazer aqui no quadro, eu vou só mostrar. Você vai pegar a tabelinha que você encontrou, olha lá, ó. Os pares ordenados que você vai pegar aqui, ó. Mas lembra que na hora de marcar um gráfico, é x primeiro e y depois. 0 e 0. O 0 e 0 é marcado aqui na origem. Então, você vai fazer uma bolinha. Depois, 0,5 com 0,75. Já tem 0,5 aqui. E 0,75 está entre o meio e o 1, ó. Aí, você vai subir 0,75, 0,5 com 0,75 e marca uma bolinha aí, ó. Depois, a gente tem 1 com 1,5. Você vai subir o 1 e ó, o 1,5 aqui, ó. Sobe o 1, encontra com o 1,5, aqui é o ponto de encontro, você vai marcar a bolinha. Depois nós temos 2 com 3. Você vai subir o 2, aonde que está o 3 aqui na tabela? Até encontrar com 3, marca uma bolinha. Depois o 3 com 4,5, você vai subir o 3, até encontrar com 4,5 e marca a bolinha. Depois que você marcar todas as bolinhas, você pega a régua para ficar certinho e liga as bolinhas. Vai dar essa reta igual tá essa de azul aqui no meu livro. Ok? Então, o gráfico é super tranquilo. Uma reta saindo pela origem, como os dois que eu fiz aqui anteriormente. Então, nós vamos fechar a nossa correção aí. O exercício 3, 4 e 5, que estão lá na página 38, a gente vai corrigir, né, numa próxima aula. Então, é isso aí.